Nosso estudo da noite, nós vamos relembrar uma passagem do Evangelho, que está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e trata de um acontecimento memorável que gerou uma transformação em que Zaqueu, a partir do encontro que tem com Jesus, muda completamente a sua vida. Eu gosto muito dessa passagem, porque, conforme as narrativas, Zaqueu era uma criatura como nós, com as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos e a vontade também de ser melhor. Então Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, um homem rico, ele passava por momentos de grande dificuldade. Era triste, era uma pessoa que não era bem quisto na sociedade, dava festas, mas compareciam apenas aqueles que trabalhavam com ele na coletoria de impostos, ou os seus familiares. E quando ele saía da sua residência, era sempre rejeitado, malquisto. Então ele estava como que avaliando a sua vida, e soube que Jesus passaria por Jericó, que era a cidade que ele trabalhava e residia. E ele ficou animado, porque ele já havia ouvido falar de Jesus. Um mestre que pregava o amor, um mestre que ensinava as multidões. E ele então se simpatizou imediatamente com o que ele ouviu a respeito de Jesus. Então, no dia que Jesus, passando por Jericó, ele compareceu à praça da cidade, mas para a sua surpresa, a praça estava tomada de pessoas. Parece que todos os moradores de Jericó teve a mesma ideia dele de ver Jesus. E ele tinha uma estatura pequena, e isso dificultava. Então a sua vontade de conversar com Jesus, ou pelo menos vê-lo, começou a ficar difícil. E ele, mesmo assim, não desanimou. Olhou ao lado e viu uma árvore, um sicômoro, uma figueira, e não teve dúvidas. Subiu com muita dificuldade nesta árvore para alçar uma altura de forma que ele pudesse pelo menos ver Jesus. Agora imagina, um senhor vestido como judeu a caráter, uma pessoa rica da cidade, subindo numa árvore naquela época. Mas ele não teve qualquer dificuldade, não se ficou constrangido com isso e subiu na árvore. E em seguida Jesus vai passando e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá pernoitar na tua casa. Foi um choque de alegria para aquele homem. E ele desceu rapidamente. O Evangelho diz que ele desceu rápido, mas eu acredito que ele caiu da árvore de emoção. E ele então correu para a sua casa para preparar para receber Jesus logo mais. Que Jesus continuou a sua peregrinação, continuou falando, anunciando a boa nova, fazendo curas. E ele então foi na sua casa, na frente,
começou a preparar a recepção. E quando Jesus chegou, ele vai receber Jesus à porta e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se porventura lesei alguém, restituo em quádruplo, ou seja, 4 vezes a lesão. Entra, Senhor, na minha casa. E Jesus então sorri e diz, com muita alegria, a salvação chegou a esta casa, porque tu és um filho de Abraão. Mas o Evangelho para exatamente aqui. Então, se nós olharmos no Evangelho de Lucas, Mateus, essa passagem está narrada, ela termina aqui. E aí surge então as indagações, mas o que aconteceu depois? Zaqueu restituiu os lesionados, Zaqueu dividiu seus bens, Zaqueu se transformou a partir desse encontro, foi trabalhar com Jesus, junto com os outros discípulos. O que aconteceu com Zaqueu? E quando ele desencarnou, como foi seu retorno ao mundo espiritual? Em que condições ele retornou ao mundo espiritual? Vejam que a doutrina espírita, através dos mensageiros, dos espíritos, que tem possibilidade de circular no mundo espiritual e tem acesso aos arquivos espirituais, nos trazem informações valiosas, informações preciosas para a nossa reflexão e preparação, por que não? Então nós vemos no livro Voltei, né, que nós já até estudamos aqui na Casa Espírita, o espírito do irmão Jacó, narrando como que foi o seu retorno ao mundo espiritual, trazendo informações preciosas para todos nós. E neste caso, o espírito Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, com a psicografia da grande médium do Rio de Janeiro, Ivone Amaral Pereira, narra o encontro de Leon Tolstói espírito com Zaqueu. E é justamente essas perguntas, ele faz essas perguntas e o próprio Zaqueu responde. O que aconteceu? Claro que nós vamos trazer um resumo ou algo que possa nos trazer uma reflexão importante, é que nós estamos começando um ano, nós estamos sempre planejando algo novo na nossa vida. Quem sabe, diante dessas informações trazidas, nós possamos também buscar elementos novos, ou firmar elementos que já estamos fazendo, no sentido de cada vez mais melhorando, cada vez mais progredindo espiritualmente falando. Então, este livro são 8 histórias que o espírito Leon Tolstói narra, normalmente da Rússia, que ele era russo, grande escritor russo, né? E ele começa o primeiro capítulo, que ele chamou No Reino de Deus. Ele começa justamente contando a sua situação naquele momento no mundo espiritual. Diz ele o seguinte: eu trouxera para a vida do além o desejo sincero de aprender a amar e servir o meu próximo. Veja que interessante isso. Ele levou para o mundo espiritual esse desejo
de amar o próximo, de amar a Deus, ou seja, ser uma criatura melhor. Ele já levou isso para o mundo espiritual. E lá ele continuou com isso na cabeça. Creio mesmo que nos últimos tempos da minha vida física, intuições protetoras, bondosamente alimentadas por amigos celestes, que se compadeciam do meu pesar por não me haver sido possível ser tão fraterno para com os outros como o desejaria, falaram-me de rumos novos que deveria tomar, bem diversos daqueles que a sociedade viciosa do meu tempo me apontara. Veja que esse rumo da sociedade viciosa é atual. Então, da época dele, desencarnou em 1900, até hoje, 120 anos depois, eu creio que pouca coisa se alterou do que o que se vive de regra geral na sociedade. Carreguei para o túmulo esse pesar, e esse pesar se acentuou após o despertar no além, e se transformou em aflição, em vergonha depois, em remorso. Compreendi por isso que, além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite é aquele que o amor confere. O mérito está no amor. E eu que desejar amar, sem realmente ter amado, que fora rancoroso quando devera ser brando de coração, que usara o desdém e da impaciência, quantas vezes? Onde se recomendariam a ternura e a complacência, entendi que nada sabia, que nada fizera de bom e que urgia reaprender tudo o que uma alma necessita para a reabilitação de si mesmo. Um dia, continua ele, aí ele diz: direi um dia para que os homens entendam, porque nestas plagas espirituais não se poderá expressar assim, visto que se desconhece os dias e as noites, para somente se integrar a mente no eterno momento. Aí ele continua: um dia roguei àquele que é a piedade, que me proporciona ensejos de um aprendizado legítimo de amar ao próximo, mas um aprendizado que saciasse a minha alma até as remotas fibras, fazendo desaparecer o complexo da ideia do desamor em que me considerava ter vivido. Então ele fez uma prece, uma rogativa, para que recebesse uma orientação, um ensinamento sobre esse princípio maior, amar ao próximo. Como que era isso realmente? Como que era isso na prática verdadeira? E aí ele continua dizendo o seguinte: pus-me a passear, imagina ele volitando, o espírito volita, ou seja, como se estivesse voando, né? Numa velocidade do pensamento. E ele então se depara com a sua Rússia, passa por campos gelados, por aldeias, passa por cidades, zona rural, e vai vendo as coisas. Aí ele diz: mas de súbito tudo mudou. Veja a rapidez com que ele estava passeando, né, como se volitando sobre
a Rússia, de repente ele diz: mas de súbito tudo mudou. Vi-me perdido num campo azul pálido, lucilante de uma aurora cujo resplendor coloria a região imensa. E acolá, sentado, meditativo, como a contemplar algo que eu era impotente para distinguir, entrevi um vulto atraente, cujo aspecto me surpreendeu. Dir-se-ia encontrar-me na presença de um daqueles discípulos do Nazareno, daqueles que no anonimato o seguiam em suas idas e vindas pelos campos da Judéia e as planícies da Galileia. Reparando mais de perto e mais atentamente, compreendi que o personagem discursava para uma pequena assembleia de ouvintes, sentados no chão à sua volta, como de uso no Oriente. Aproximei-me de mansinho do grupo, discreto, algo curioso, e me considerei discípulo daquele provável mestre, como os outros que o rodeavam. E eis que ouvi e presenciei. Aí ele vai narrar o que ele ouviu. Retornaremos a qualquer momento para a nova experimentação terrena, mestre Zaqueu. Fala-nos de ti mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações de Jesus expondo a sua boa nova, em que provavelmente ouviste. Seriam de bom proveito que levássemos, detidos nas comportas da consciência, algo estimulante, deslumbrante desse tempo, para que uma vez nos sentindo novamente homens, pouco a pouco fossem destilando pelos escapamentos da intuição essas lições salvadoras que sabes contar, à guisa de reminiscências levadas deste plano espiritual em que nos encontramos. Rogaram sorrindo os discípulos, todos atraentes personagens, muito agradáveis de ver. Sobressaltei-me. Zaqueu? Pensei. Será que é Zaqueu? Mas seria aquele que subiu na árvore quando Jesus entrava em Jericó para vê-lo passar? Seria aquele em cuja casa Jesus se hospedara, que oferecera ao mestre um festim, enquanto o reino de Deus era mais uma vez ensinado aos de boa vontade, que entre eles estavam? Seria possível mesmo que eu entrasse na presença de um espírito que fora publicano ao tempo do Senhor na Judéia, que viesse a conhecer alguém que por sua vez houvera conhecido Jesus? Excitado, aproximei-me mais ainda, pus-me à sua frente, sentado como os outros. Olhei-o, aquele a quem haviam chamado Zaqueu, semblante sereno, bondoso, enternecido, ainda jovem, olhos cintilantes e indagadores, como alimentados por uma resolução invencível, lábios finos, queixo estirado, com pequena barba negra, recordando as características fisionômicas dos varões judaicos, pele alva, sobrancelhas espessas, mãos pequenas, pequena estatura, coifa discreta, listrada em azul forte e branco, manto forte, barrado de galões amarelo e borlas na ponta. Aí, neste momento, o espírito Leon Tolstói vai fazer algumas perguntas para Zaqueu. Claro que eu só trouxe algumas das perguntas que ele fez. A primeira que ele faz é a seguinte: Zaqueu,
Você poderia nos recordar seu encontro com Jesus em Jericó, onde você residia? A bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, conforme sabeis. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulos para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com o seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações. E conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. Vejam que interessante essa. Jesus, quando olhava para uma criatura, e como Jesus olha para uma criatura, porque Jesus é o mesmo. Jesus não olha a criatura hoje, o que ela representa hoje. É como se nós olhando uma semente, nós olharmos para a semente e falamos, isso é uma semente. Mas Jesus olha aquela semente e diz, é uma árvore com muitos frutos. Então Jesus olhava para a pecadora que foi apedrejada na praça, ele não via ela como uma pecadora, mas ele via como alguém que mais adiante seria um ser transformado. Então quando ele olhou Zaqueu, veja o que ele falou, Zaqueu falando. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Então, quando nós cultivamos esse desejo de ser bom, verdadeiramente, ainda que nós não sejamos, mas ele já está vendo a vontade de se transformar, e a vontade é o primeiro passo, porque se nós não tivermos vontade de nos transformar, de sermos melhor, de buscarmos esse trabalho íntimo, de melhorar a cada dia, nós não vamos melhorar. O ano vai entrar, o ano vai sair, o ano novo vai começar, vai terminar, não vai acontecer nada de diferente na nossa vida. Nós vamos continuar irritados, nervosos, bravos. Agora, ao passo, se nós fizermos um programa pessoal, eu quero este ano trabalhar, por exemplo, a paciência. Quero ser um ser mais paciente neste ano. E começar, nos acontecimentos do dia a dia, colocar esse propósito. Claro que vai acontecer situação que não vamos conseguir, mas à medida que nós vamos praticando, nós vamos conseguindo ser um ser diferente, mais paciente, mais humilde. E ele continua, narra o Evangelho que no dia em que Jesus foi crucificado, os apóstolos o abandonaram. Você estava lá naquelas horas de sofrimento? Boa pergunta, né? Será que onde estava Zaqueu naquela hora? Porque ele já havia conhecido Jesus antes, Jesus já tinha ido na casa dele. E ele estava onde? No Evangelho nós não encontramos nada a respeito do que aconteceu, né? O que Zaqueu fez. Muito sofri e chorei quando esse mestre foi levantado no suplício da cruz. Não, eu não o abandonei jamais.
desde aquele dia em que passou por Jericó, seguiu-o. E o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Eu não me ocultei das autoridades, receando censuras ou prisão. Nem tive preconceitos e tampouco me importunei a vigilância dos tiranos de Roma, ou o despeito dos asseclas do templo de Jerusalém. Achava-me bem visível entre o povo, transitando pelas ruas, embora ignorado, humilhado pela minha condição de funcionário romano, e assistia aos estertores da agonia sublime naquela tarde. Em seguida, ele vai narrar as tentativas, depois da crucificação, né, de se aproximar dos apóstolos, de entrar no grupo. Mas, diz ele, mas nenhum deles sequer prestava atenção em minha insignificante pessoa. Não me olhava, não me viam, e eu temia importuná-los, dirigindo-lhes a palavra. Eles tinham tantas preocupações, preparando-se, chocados para o heróico apostolado. E como eu era publicano, um mal visto cobrador de impostos da alfândega romana, convenci-me erroneamente de que era para isso, de que era por isso que não me recebiam. Então, os discípulos, na verdade, os apóstolos do colégio apostólico de Jesus, na verdade, mesmo Jesus tendo ido na casa, né, de Zaqueu, eles também foram. Mesmo assim, depois que aconteceu a morte na cruz, ele continuou sendo ignorado completamente, né? Zaqueu, você cumpriu a promessa que fez a Jesus de que dividiria seus bens com os pobres quando ele esteve em sua casa? Hein, dona Luzia, será que ele dividiu ou não? Ele respondeu assim: eu deixei Jericó, desliguei-me das funções aduaneiras, dei parte dos meus bens aos pobres. Com a outra parte, provi recursos para a minha família, distribuí minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à minha manutenção pelos primeiros tempos. Fiz-me errante para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas com o Senhor. Se me escasseavam recursos, apresentava-me às escolas mantidas pelas sinagogas, empregava-me ali como adjunto dos escribas para as lições aos jovens, ou então nas casas particulares ricas, como professor, e assim ganhava o meu sustento. Então veja, de um homem rico que ele era, ele dispôs todos os seus bens. E passou a viver, como ele diz, errante, ou seja, andando junto com os discípulos nas pregações. E nós vamos ver que ele encontrou Paulo em Jerusalém. E ele então usava do conhecimento que ele tinha em matemática e lecionava para os alunos, né, quando precisava de recursos. Mas enfim, você conseguiu ou não se aproximar de algum dos apóstolos de Jesus? Um dia, diz ele, e foi em Jerusalém, correra a notícia sensacional de que certo jovem fariseu, responsável pelo apedrejamento e morte do nosso querido Estevão, a quem o Espírito do Senhor inspirava com tantas glórias,
acabara por se converter à causa, porque o Senhor lhe aparecera em ressurreição triunfante, exatamente quando ele entrava na cidade de Damasco, para onde se dirigia, tencionando prender os nossos santos. Aí ele explica que santos era a terminologia usada para os cristãos. Então os cristãos chamavam de santos um para os outros, né? Aparecera-lhe o Senhor e o convidara diretamente para o seu ministério, como o fizera aos outros 12, antes de sua paixão e morte, e que agora, já inteiramente submisso aos desejos de Jesus, com tremendas responsabilidades pesando-lhe nos ombros, conferida pelo mesmo Mestre, pela primeira vez ia falar à assembleia dos discípulos em Jerusalém. Então veja que ele ficou sabendo que um fariseu que havia se convertido, foi no encontro, né, o famoso encontro na entrada de Damasco, e ele então foi ao local para ouvir esse fariseu. E aí ele continuou: você foi ouvi-lo? A pergunta dele. Fui ouvi-lo. Este fariseu era Saulo ou Saul, o de Tarso, que é também chamado de Paulo. Contou ele à assembleia silenciosa e atenta o seu encontro com Jesus, à entrada de Damasco, e logo conquistou o coração de muitos que se achavam presentes. Foi de pé, alguns se ajoelharam, que ouvimos os pormenores da aparição do Senhor a Paulo. Muitos choraram, eu inclusive, e também Paulo. E você procurou Paulo para conversar? Nunca mais deixei Paulo. Olha aí. Depois que nós lemos o livro Paulo e Estevão, eu acho que nunca mais a gente deixa Paulo, né? E as lições, né, que nós vemos, né, no Evangelho, né, nas cartas de Paulo, como é que foram escritas essas cartas, faz justamente essa afirmativa. Eu acredito que nunca mais deixei Paulo, até hoje, diz ele. Procurei-o então em Jerusalém, fui recebido com afeto e bondade, fiz-lhe a minha confissão. Aí ele contou, né, tudo que aconteceu com ele, contou para Paulo tudo o que aconteceu com ele. E aí o Espírito Leão Tolstói pergunta: você poderia nos dizer o que Paulo lhe disse? O que será que Paulo disse, né? Ele deu-me incumbências. Ele deu-me incumbências. Essas incumbências que ele vai dar aqui, elas são incumbência para nós. Dizendo-me: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Olha, adoração inativa, aquela adoração que não produz nenhum resultado prático na vida da criatura. E às vezes converte justamente naquilo que ele falou, do fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa, é uma doutrina de trabalho. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. E ela precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade,
para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, dizendo para ele, né? Tu, que possuis noções de prática, de benemerência, de beneficência, testemunha o teu amor por ele, servindo também os teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, a luz, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração amigo e irmão em Cristo, a prece, rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida e o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Veja que profundidade dessa advertência, né, que Paulo traz. E aí ele narra o fechamento dizendo assim: se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições em torno do mestre. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em que muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E aí ele continua falando, né, do seu trabalho pequenino, particular, no dia a dia, enquanto ele esteve encarnado. E a última pergunta que ele faz: como tudo isso repercutiu na sua própria evolução? Minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso. Eu sentia que, dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos para mais se desdobrarem em operações objetivas, que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos de minha casa para me levar à salvação. E encontrei então dentro de mim próprio aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido, que me embalava o coração. Veja que o resultado do trabalho fez com que ele, no momento que retorna ao mundo espiritual, ele se sente com a consciência tranquila, em paz. E o espírito Leão Tolstói, ele fecha o capítulo, que é muito importante para nós, só esse fechamento. Foi esse um dos mestres que encontrei depois do túmulo. Um dos mestres que encontrei, ou seja, é sinal que é possível que se encontre outros mestres depois do túmulo. Seus ensinamentos, os exemplos de ternura em favor do próximo, que me deu, revigoraram minhas forças. Sob os seus conselhos amorosos, orientei-me, dispondo-me a realizações conciliadoras da consciência. Agora, de tudo que eu falei aqui,
gravem pelo menos isso que eu vou dizer agora. Se tu, meu amigo, desejas encontrar aquele reino de Deus, de que Jesus dá notícias, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei, amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos agradecer. Senhor Jesus, enlevados pelas palavras de encorajamento, palavras orientadoras, que possamos fixá-las em nossa intimidade, como aqueles irmãos que estavam reunidos com o mestre Zaqueu, pouco antes de reencarnarem no orbe terrestre. As palavras ditas, as orientações emanadas da sua experiência, da sua vivência com Jesus, certamente contagiou aqueles irmãos, no sentido de, ao chegarem à vida física, de fato, colocar em prática essas orientações tão preciosas. E nós outros aqui reunidos, Senhor, fixamos em nossa intimidade a importância do amor ao próximo, a importância do amor aos mais necessitados, a importância do consolo, do ânimo, do encorajamento, que possamos no nosso dia a dia, de fato, seguirmos as pegadas do Mestre por intermédio das suas preciosas lições. Nossa gratidão, Senhor, e permaneças conosco, inspirando-nos a estarmos contigo sempre. Que assim seja.